algumas perguntas, e eu vou deixar que o advogado da parte requerente continue com as perguntas para a senhora. Então, a senhora comprou um imóvel, não é isso? Dos requeridos, não é isso? Do seu Hilton, a senhora é dona André, né? Vocês venderam o imóvel, não é isso? Peraí, a senhora e o seu ex-esposo, não é isso? Venderam o imóvel para requerente, o imóvel em questão, deste processo. A senhora confirma? Esse imóvel era nosso, doutora Alice. Na época em que nós começamos a nossa vida conjugal, em que nós ainda vivíamos de uma maneira marital. Gente. Sim. Aí a senhora, o seu esposo, na época, venderam o apartamento, né, para a Luciana Maria, né? Luciana Maria e Dario Moreno, não é isso? Essa venda foi feita, mas eu não estava mais casada com o seu Hilton. Eu não estava mais casada com o seu Hilton quando essa venda foi feita. Ah, a senhora não estava, mas a senhora não tomou conhecimento? Não tomei conhecimento, doutora Alice. Só soube, inclusive, porque acessando os meus processos mesmo e colocando meu nome na internet, eu me deparei com esse processo bem aí, na situação em que estava. E tentando saber do que se tratava, até porque eu não tinha, até hoje, não tenho nenhum contato com o Hilton, com o seu Hilton, não tenho nenhum, até porque nosso divórcio, ele está todo no litigioso. Doutor José. Eu entrei em contato com a Luciana e o Dário. Foi assim que eu tomei conhecimento de toda essa transação que foi feita, inclusive meu nome, sem o meu conhecimento. A senhora chegou a assinar alguma coisa? Eu tinha, porque nós tínhamos, até hoje nós temos uma empresa familiar, pelo qual o Hilton, ele é o sócio administrativo, e ele tem poderes para fazer negócios, gerir, vender, e ele, com esta procuração minha, fez esse negócio nesse imóvel bem aí. Só que eu não tive participação, não tratei nem absolutamente nada com a Luciana. A senhora tem participação na vida para os requeridos, a Luciana, com o seu Dario, é isso? E também a senhora conhece o senhor José Manuel Figueiredo de Almeida, que comprou também do seu Hilton esse imóvel? Conheço, doutora. Conheço perfeitamente. Ele comprou esse imóvel dele? Sim, não ouvi. Só tem conhecimento que ele vendeu esse imóvel. Sabe se ele vendeu esse imóvel? Quando ele vendeu para a Luciana. Antes de vender essa venda para o senhor José Manuel Figueiredo de Almeida, o mesmo imóvel foi feita antes ou depois desse contrato? Doutora Alice, esse bem daí, o que eu soube foi quando eu fui procurada. José Manuel, gostaria que o senhor saísse da sala, porque o senhor também vai ser tomado o seu depoimento, embora você esteja advogando em causa própria. Estou tomando o depoimento pessoal dela. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Essa venda para o senhor José Manuel foi feita antes ou depois da venda feita para a dona Luciana, do contrato? Eu soube que foi feita depois. Por quê? Porque eu fui procurada, o José, doutor Figueiredo acabou de entrar na sala. Dessa vez eu removi ele da sala, tá, doutora? Já removeu. Bora. Pode continuar. Eu soube que foi feita essa venda e foi feita depois, porque eu fui procurada, e eu lhe digo aqui, como disse para a Luciana e para o Dário, e digo mesmo, até porque eu não posso mentir em absolutamente nada, eu fui procurada para que eu assinasse um contrato com data retroativa, para que pudesse ser firmado esse negócio de uma maneira anterior, e pudesse ser efetivada a venda para o Figueiredo.
Figueiredo é amigo íntimo de Hilton há anos, de negócio. Não é nenhum desconhecido. Eu sei. Então, e a senhora sabe por que motivo você já tinha vendido para o outro e foi vender para a razão? Porque Figueiredo ia fazer um repasse de um dinheiro para ele. Desculpa, eu quero, inclusive, aqui pedir a colaboração, porque é uma situação muito delicada para mim, doutora Alice, porque eu venho enfrentando diversos problemas, diversos processos, inclusive, com o meu ex-esposo, com relação a atos iguais a esse em que ele colocou o meu nome e está usando, e usou de má fé, o tempo inteiro. Então, assim, eu vivo numa bala emocional muito grande, porque eu tenho que lidar com toda essa questão aí. Eu estou aqui numa situação bem nervosa, porque Figueiredo é uma pessoa de contato do Hilton. Hilton está sabendo, e está, inclusive, foragido nesse exato momento. O advogado que está bem aí, doutor Rogério, ele advoga para Hilton, ele advoga para Figueiredo. Então, assim, é todo um esquema ali, toda uma organização deles ali, e eu fico numa situação muito preocupante, assim, eu me preocupo muito. Inclusive, na hora que ele entrou, eu já fiquei até preocupada nesse sentido, porque ele me conhece, inclusive, ontem eu encontrei, por acaso, Figueiredo ontem, por acaso, na fila, na Fribal. E ele, de longe, me olhou. Só que eles não estavam sabendo que eu sabia desse processo. Eles estão sabendo agora. Porque eu estou bem aqui. Uma questão de ordem, porque ela mencionou diretamente meu nome, e pelo que eu estou percebendo, ela está fazendo... Ela está prestando depoimento dela. Deixa ela prestar o depoimento dela. Ela fez menção direta à minha pessoa. As águas do processo de divórcio para cá, que não é um campo específico. Eu estou satisfeito, doutor Isaac, o senhor vai perguntar para... Pode fazer as perguntas. O doutor Isaac vai fazer as perguntas diretamente para a senhora, viu, dona André? Sim. Obrigado, excelência. Dona André, eu só quero afirmar aqui um ponto. A senhora foi procurada por quem para fazer a assinatura de um documento com data retroativa? Tanto pelo Hilton, tanto por Hilton, meu ex-esposo, quanto por seu Figueiredo, para que eu assinasse esse contrato com data retroativa. E essa assinatura tinha por objetivo validar essa venda feita ao Figueiredo? Exatamente. É isso, dona André? Isso, exatamente. E isso se deu no início desse ano, exatamente na época do carnaval. Se não me engano, foi uma terça-feira de cinza, em que ele foi no meu apartamento com o contrato e com outros documentos querendo que eu assinasse. E nesse dia eu fui taxativa e disse que eu não ia assinar, como eu já tinha dito antes, outras vezes. E ele, inclusive, nesse dia até me ameaçou, assim, de me processar ou fazer alguma coisa contra mim, seu Figueiredo. O Hilton e o Figueiredo, eles já tinham há muitos anos uma relação negocial e faziam negócios dessa natureza, você sabe nos informar? Sim, sempre, há muitos anos, há mais de 14 anos, muito mais, que eles têm contatos, têm negócios juntos o tempo todo. Então, é provável que essa tentativa de fraudar a venda feita aos autores seja relacionada a um dos negócios que eles fizeram. Sim, é bem provável. Tá. O Figueiredo trouxe no processo uma procuração que o Hilton cedeu para ele para fazer a gestão desse imóvel. Esse tipo de operação dos negócios que eles faziam, a senhora sabe nos dizer se isso era comum? Era comum em tudo. Tanto de um para o outro, sempre foi comum. Mas isso não significava a venda, era só uma garantia para os negócios deles. Exatamente. Excelência, eu me dou por satisfeito em relação ao depoimento da dona André. Muito obrigada. Doutor Rogério, ele perguntava, o senhor está advogando? Hamilton. O senhor sabe que, se o senhor está advogando para ele, o senhor sabe que foi o depoimento pessoal dele, não sabe? Ele deveria estar presente. Ele não foi, ele é rebelde, mas ele deveria prestar o depoimento dele. Se o senhor está apresentando, ele tem conhecimento
do depoimento, né? Ele não compareceu. Isso? Sim, contar. Vai requerer alguma coisa, doutor? Não, aí, Excelência, eu vou pedir a... Não, Excelência. Perdão. sim, porque o senhor pediu o depoimento pessoal dele. Eu vou pedir Também. a aplicação da pena de confissão ficta, considerando que ele não veio, apesar de regularmente intimado. Ok. Agora eu queria que o senhor José Manuel entrasse para que pudéssemos tomar o depoimento pessoal dele. César pede para ele entrar aí, tá? Então, para o senhor. Excelência, eu não ouvi muito bem a pergunta. O senhor comprou o imóvel de destinação. O senhor comprou da mão do seu Wilton José de Paiva, dona André. Sim, Excelência, comprei. Eu tinha conhecido que esse imóvel já tinha vendido para outra pessoa. Havia uma promessa de compra e venda de imóveis. O áudio não está muito bom, eu não estou lhe ouvindo muito bem. O senhor tinha conhecimento, quando comprou o imóvel, ele já havia vendido esse imóvel para um outro casal, que são os autores da estação, já tinha um contrato de promessa de compra e venda. Não, Excelência, não tinha nenhum conhecimento. Sim. Ele queria oferecer esse imóvel ou o senhor que comprou? E quis comprar o imóvel? Ele ofereceu o imóvel, o senhor se interessou pelo imóvel? Por os vendedores que me ofereceram o imóvel para que eu pudesse comprar. O senhor pagou quanto no imóvel? O senhor comprou e pagou quanto no imóvel? Eu paguei 300 mil reais, Excelência. E passou logo para o seu nome, registrou logo em cartório e tudo, fez tudo. Excelência, foi o seguinte, os vendedores, esse imóvel dele, tinham um saldo de devedor perante uma instituição financeira, entendeu? Então, esse imóvel Você estava... pode repetir, desculpa. Só para o senhor repetir o que o senhor falou. Esse imóvel, ele tinha um débito junto a uma instituição financeira. Estava prestes a ir a leilão. Então, eu fui procurado pelo casal, entendeu? Que estavam querendo se desfazer do imóvel com receio, né, que perdesse leilão. E eu paguei esse valor, parte para a instituição financeira, através do escritório de advocacia, e parte para o casal. Foi dessa forma que eu efetuei o pagamento. Mas o senhor não tinha conhecimento que ele já tinha feito um negócio com os autores? Não tinha conhecimento nenhum, Excelência. Até porque, Excelência, se me permita acrescentar, a negociação com a minha pessoa foi primeiro do que com os autores da ação. Foi feita primeiro. Essa transação foi feita primeiro que com o outro, com os autores. O senhor comprou primeiro que os autores. Não entendi muito bem a pergunta. A compra foi feita anterior à venda para os autores, não é isso? Sim, Excelência. Sim, Excelência. Sim, conforme está muito bem explanado e muito bem provado na contestação. O senhor responde agora as perguntas do doutor Isaac, só advogado dos autores. Eu acho que eu acho que o microfone da André está dando uma microfonia. Não entendi. Como, doutor? O microfone da Dona André está dando microfonia, não está dando para ouvir direito. Eu acho que tem que mudar o dela para ficar melhor. Pronto. Microfone de quem? Dele? Melhorou, ela fechou. Doutor José Manuel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor José Manuel, o senhor consegue explicar para a gente por que o imóvel lhe foi vendido pela metade, menos da metade do valor de mercado? Doutor, essa pergunta eu não posso lhe responder, porque isso aí foi uma opção dos vendedores. Eles aceitaram esse valor, entendeu? Houve uma negociação do preço e nós chegamos a esse valor de 300 mil reais que foi pago.
Entendi. Esse pagamento, o senhor falou que foi feito diretamente para os vendedores e uma parte para o banco, foi isso? Sim, doutor. Uma parte foi paga a uma instituição financeira através do escritório de advocacia que representava a instituição financeira e parte para os vendedores. Tá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês, o senhor e o Wilton, o senhor e os vendedores, vocês costumavam fazer negócios dessa natureza? Essa é a primeira vez que você faz a corporação. Não entendi. O senhor poderia repetir a pergunta? O senhor e o senhor Wilton, vocês costumavam fazer negócios que envolviam imóveis, negócios imobiliários? Não. Essa foi a primeira vez que vocês fizeram? Qualquer tipo de negócio? Não, negócio de compra e venda de imóvel deles foi. A primeira vez? Sim. Tá. O senhor falou que o imóvel, a sua compra, ela foi anterior dos autores, né? Os autores, Sim. eles assinaram um contrato de promessa de compra e venda dia 29/9, mas o seu registro, ele é só do dia 20/11, né? Quando especificamente o senhor fez a compra desse imóvel, considerando que o registro dele é só dia 20/11? Doutor, a compra foi feita no dia 5 de agosto de 2020, através de uma procuração pública feita em cartório, perante o tabelião, entendeu? Com poderes específicos para a compra e venda. Inclusive, nessa procuração, foi me dado também poderes para representá-los perante a instituição financeira e o escritório de advocacia que representava a instituição financeira. Inclusive, na procuração consta também, doutor, que o escritório de advocacia emitiria o boleto e eu pagaria esse boleto, como assim foi feito. Perfeito. E quando o senhor tomou ciência que esse imóvel tinha sido vendido também para os autores? Então, certa vez eu fui ao condomínio, né? E tomei conhecimento que havia alguém lá que estava. Eu fui até o apartamento e verifiquei que tinha umas pessoas lá. Eu me dirigi à portaria e procurei saber o que é aquilo, entendeu? Aí notifiquei a portaria comunicando que eu era o legítimo proprietário do imóvel, comprovando com a documentação necessária. Entendi. Após essa situação, você chegou a ter algum contato assim, com o seu Wilton para tentar entender o que tinha acontecido? Eu não entendi a pergunta. Após descobrir que os autores estavam lá no imóvel, o senhor tentou chegar a fazer algum contato com o seu Wilton? Vocês tiveram algum contato para tentar esclarecer o que estava acontecendo? Não tive nenhum contato com ele a esse respeito. Tá, só para justificar aqui, mais uma pergunta, excelência, é minha última, para não me alongar muito. Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta, doutor Manuel? Nós temos no processo uma gravação de uma reunião que nós fizemos com o Wilton, e lá nessa gravação, posteriormente a tudo que aconteceu, o Wilton admite por várias vezes que vocês eram parceiros de negócio, que o senhor tinha ciência de que esse imóvel tinha sido previamente vendido aos autores, né, e que, na verdade, foi feita essa manobra de venda para evitar que o imóvel sofresse uma constrição judicial. O senhor confirma qualquer dessas afirmações? O senhor tem ciência desse vídeo, dessa reunião? Não tenho ciência dessa reunião, não participei de nenhuma reunião e nos autos não consta nenhum vídeo que o doutor está falando. O doutor se referiu ao ID 55562093, mas esse áudio, esse vídeo, ele não existe nos autos. Doutor, ele está juntado nos autos, ele inclusive está partilhado aqui em cinco etapas, e a gente fez questão de colocar um link também para acesso ao vídeo sem os recortes na íntegra, tá? Se o doutor quiser depois dar uma olhada. Mas em relação às perguntas, excelência, eu me dou por satisfeito. Tá bom, então. Doutor José Manuel, muito obrigada, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade já. Obrigado, excelência. Vamos dar continuidade aos trabalhos, e nós temos duas testemunhas da requerente, né, dos requerentes para serem ouvidos. Elas estão presentes, doutor? Estão lá fora, excelência. Eu posso chamá-las? Pode chamar uma de cada vez. Chama o seu Túlio, ou tem mas prova o interesse nesse processo? É parente das partes, de alguma forma? Não, senhora. Então, o senhor está compromissado na forma da lei, não pode faltar com a verdade. Não, senhora. Eu vou lhe fazer umas perguntas e depois vou deixar que os advogados perguntem para o senhor diretamente. Tá, o senhor tem conhecimento, o senhor conhece os requerentes?
A senhora conhece? Que a senhora Luciana e seu Dario? Isso. Conhece? O senhor conhece de onde, assim? Conhece como? Na venda do imóvel, eu fui o interveniente na venda, um dos intervenientes. O senhor que foi que fez a venda, intermediou a venda Eu e o Túlio Rodrigues. desse imóvel, sim. A compra, não é isso? A compra, eles realizaram a compra. Tá. Então, o senhor fez essa intermediação com o seu Hilton e dona Andréia, não é isso? Na verdade, a gente conversava mais Quando com o seu Hilton. vocês fizeram essa intermediação, esse imóvel estava desimpedido, estava no nome dos vendedores? Eu tirei a certidão, todas as certidões é de praxe, quando faz a venda, tirar todas as certidões para constatar que está no nome de quem está vendendo, né? Aí Sim. foi todas as Sim. Os vendedores chegaram a pagar alguma quantia para os compradores? Os compradores. Sim, o comprador chegou a pagar uma parcela, alguma entrada desse. Pagaram uma entrada, na época que, quando constatou, foi tudo aprovado, porque foi feito através do financiamento, né? Eles iam financiar uma parte do dinheiro, então foi necessário tirar todas as certidões para passar para o banco. No banco, quando foi feita a aprovação do cadastro deles, aí assinou-se o contrato de compra e venda, aí eles deram o sinal para poder continuar a transação. O senhor sabe quando é que foi assinado esse contrato de compra e venda, esse contrato de promessa de compra e venda dos compradores com o vendedor, dos requerentes com os requeridos? Eu não estou lembrado da data correta, mas foi em torno de novembro, mais ou menos, que foi assinado. E qual foi o motivo de não ter o financiamento, não ter sido possível fazer? Na época, quando iniciou o financiamento, aí tudo aprovado, solicitou-se a avaliação do imóvel, que é de prática. Aí o banco envia o avaliador, aí o avaliador foi, isso com o tempo foi demorando, que é o processo. Aí o avaliador avaliou o imóvel com um valor muito abaixo do valor de mercado, que foi a avaliação na época que eles avaliaram. Aí nós entramos com um processo para pedir que o apartamento fosse reavaliado, porque o valor estava muito abaixo do valor do mercado que era negociado. Inclusive, havia até outras avaliações que estavam mais altas, com valor mais alto. Aí, com o desenrolar do processo, foi passando o tempo. Aí, com esse negócio da pandemia, foi demorando. Eu entrei com esse processo e nós conseguimos aumentar um pouco o valor do imóvel. Com isso, nós entramos em contrato com o seu Hilton e com quem estava comprando, falando a respeito da avaliação, e nós chegamos a um acordo que a diferença, o seu Hilton aceitou o parcelamento dessa diferença. Aí foi feito um parcelamento para que eles começassem a pagar a diferença que ficou faltando. Aí começaram a pagar, e quando nós fomos tirar a certidão para finalizar, que já estava tudo acertado, tudo acordado, fui tirar certidões que é necessário sempre tirar atualizada, que só é válida por 30 dias, nós tiramos, na que tirou, já custava que não estava mais no nome dele. Isso bem depois, né? Isso Bem depois. Para finalizar, nós tiramos para começar o financiamento, se tira uma atualizada, aí depois, para finalizar, como já tinha passado mais de 30 dias, já desenrolar, teve que tirar novamente a certidão e já não estava mais no nome dele, não. Sim. Tá bom, eu estou satisfeita. Doutor Isaac, o senhor pode perguntar diretamente ao testemunho. Obrigado. A testemunha sabe nos dizer qual é, em média, o valor de mercado daquele imóvel naquela época? Na época, estava sendo vendido por torno de 650, 680 mil na época, os apartamentos. Existia algum imóvel naquele padrão, né? Naquele prédio, naquele condomínio, pelo valor aproximado de 300 mil reais, havia alguma possibilidade? Não existia. Tá. Durante a tratativa administrativa de venda, né, o Hilton, ele chegou a afirmar em algum momento que tinha vendido esse imóvel para alguém? Nunca. O seu Figueiredo? Não. Tá. Depois que a gente descobriu tudo, a situação do imbróglio, houve alguma reunião com o seu Hilton? Teve reunião com o seu Hilton. O que o seu Hilton mencionou nessa reunião? Você pode dizer para a gente? Que o senhor Figueiredo era amigo dele e que ele ia assinar tudo para que pudesse ser feita a negociação finalizada. Né?
ele justificou por que foi transferido para o seu Figueiredo, Por causas judiciais. mas que ele continuaria à venda Continuaria vendo. em favor dos autores. Isso, sim. Excelência, eu me dou por satisfeito. Doutor José Manuel, o senhor vai perguntar para a testemunha? Pode fazer diretamente a pergunta. Excelência, só uma pergunta. Pergunto à testemunha se algum dia eu participei de alguma reunião com ele a respeito dessa situação que ele tratou com o senhor Hilton e com os autores da ação. Não. Satisfeito, Excelência? Doutor Rogério Max, o senhor vai perguntar à testemunha? Faça diretamente, por favor. Nessas tratativas, se ficou pendente a questão de documentação por conta da liberação do crédito perante o banco. Sabe dizer Não. isso? Não, estava tudo ok. Só isso, Excelência. Bom, não tem mais perguntas. Só essa testemunha que vai ser ouvida, não é, doutor? Só essa, Excelência, só essa testemunha. Tá bom, então. Então, eu vou dar por encerrada a instrução processual. Isso, só uma questãozinha de ordem. A parte autora, ela mencionou um documento, um vídeo, um áudio. Eu, sinceramente, desde quando eu recebi os áudios, eu não vi esse vídeo, embora mencionado na inicial. O doutor Manuel também corroborou isso. Aí eu gostaria de saber, a questão de ordem se está sob sigilo. E qual é onde é que está? Porque eu não encontrei nem a outra parte. Excelência, o vídeo, por envolver situações delicadas e ser uma reunião, ele está sob sigilo, mas ele é de acesso livre aos advogados habilitados no feito. Mas não tem ele, não tem a menção a ele. Tem Vossa link. Excelência pode, se tiver com acesso